Olá, o Tribuna hoje em entrevista recebe o advogado Jonas Cavalcante, que recentemente foi eleito presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Jonas, qual o seu maior desafio agora cumprindo esse papel? Sem dúvida, junto com os demais conselheiros, é a gente buscar soluções para os problemas crônicos de violações aos direitos humanos no estado de Alagoas. A gente tem um índice de violência altíssimo que atinge principalmente determinados segmentos da sociedade, em especial a juventude negra moradora de periferia. A gente tem um índice de mortalidade altíssimo entre os profissionais de segurança pública, além de outros problemas de saúde derivados de uma política de segurança pública que ainda tem muitos problemas. Então, a gente tem muitos desafios para discutir da sociedade civil com o poder público, que é a composição do Conselho, para buscar as soluções, né? Uma coisa que a gente percebe ainda em Alagoas é a cultura machista. Os números de violência, de agressões, de feminicídio ainda é muito alto aqui no estado. Vocês têm um plano para combater isso? A gente viu como é difícil o enfrentamento a esse debate justamente no ano passado, quando se tentou discutir nos planos estadual da educação e planos municipais de educação o enfrentamento à cultura machista, né? Porque a gente sabe que alterar isso envolve a educação, a escola, o papel da sociedade na formação das crianças e dos adolescentes e do que a gente espera para o futuro. No enfrentamento prático, a gente sabe que os casos marcantes estão aí, né? Todos os dias acontece um novo caso de feminicídio que choca todo mundo e a gente tem problemas estruturais para esse enfrentamento. O funcionamento da delegacia da mulher, que a gente sabe que precisa melhorar bastante, né? Até no interior que não chega. Então, tem muitas questões relacionadas à política pública de segurança para as mulheres que precisam ser discutidas com a sociedade civil. E também, nos últimos dias, nós vimos casos de violência sexual contra crianças. Na última semana foram muitos casos, principalmente no interior. Essa questão também está sendo pensada, esse combate, porque afinal as crianças são o futuro da gente, né? E como que essas crianças que sofrem esse tipo de agressão, como é que elas vão crescer, né, sofrendo com isso? Esse é um problema, mais um problema crônico, né? Quando a gente estava falando da cultura machista, e aí são questões que vão decorrendo, né? A gente acredita que precisa ter um conjunto de políticas públicas direcionadas aos segmentos sociais em maior condição de vulnerabilidade. Com relação às crianças, normalmente tem um recorte social de todo um contexto que envolve, que facilita aquela situação de violência. Então, buscar soluções mais profundas é que deve ser o nosso papel enquanto conselho, né? Óbvio que acompanhar todos os casos que acontecem todos os dias, mas a gente tem que buscar soluções definitivas para os problemas relacionados à proteção da criança, do adolescente e da mulher, que foi o assunto anterior, né? E a gente sabe que tem muitas demandas com relação ao próprio processo de denúncia e de investigação, que muitas vezes se perde no caminho e a gente não consegue, né? Um caso que até repercute, mas que não consegue chegar na devida punição, não consegue a própria reinserção daquela criança após aquele contexto de violência, como que ela supera aquele trauma, para ser reinserida no convívio social normal, né? Então, são desafios muito grandes que estão colocados. Porque a gente vê que geralmente os agressores são da própria família, é um vizinho, um amigo, não é que a família confia de deixar conviver dentro de casa. Isso dificulta ainda mais esse combate? Exatamente. Inclusive, quando a gente pensa que a escola deve ter um papel importante na prevenção, no combate à violência e na construção de uma nova cultura, a gente está falando justamente desse problema que você está colocando. Porque como é que eu vou falar para os meus pais de um caso como esse, se normalmente é alguém muito próximo a eles que tá cometendo a violência, né? Que está fazendo o ato de violência. Então, envolver a sociedade na discussão o problema da violência sexual, que é uma violência extrema, né? Um caso extremo que você está colocando, não é um problema só do indivíduo, mas é um problema social que a gente tem que discutir como sociedade para superá-lo. Para
finalizar a nossa entrevista, eu queria também citar a violência contra o jovem negro de periferia, que uma pesquisa recente saiu informando que Alagoas é o lugar mais perigoso para o jovem negro viver. Os jovens negros, principalmente os da periferia, são vítimas de assassinato frequentemente. Também vai ter um plano para proteger A gente pessoas. vai permanecer, né, fazendo acompanhamento dos casos concretos e fazendo o debate para que se mude a política que está sendo executada, porque é claramente ineficaz para esse segmento. A gente teve uma redução que foi comemorada pelo Estado no índice de homicídios, mas quando a gente vai para o segmento jovem negro, a gente vê que ainda são índices alarmantes, né, de nível de guerra civil. Então, é muito paradoxal a relação entre um segmento social que está na condição de mais de vulnerabilidade e que ele não tem nenhuma proteção do Estado, e outros segmentos sociais aqui no estado de Alagoas que vivem com IDH da Dinamarca, da Noruega, né? Então, enfrentar essas contradições e colocar isso no centro do debate político, porque, na verdade, a gente vê que são questões que são invisibilizadas pelo poder público, né? A gente discute tantas questões de interesses de tantos segmentos sociais com mais capacidade de colocar sua pauta no debate, e esses segmentos que estão em maior condição de vulnerabilidade, que estão, na prática, morrendo e sendo presos, porque são as duas opções de políticas públicas que existe para o jovem negro de periferia. O cemitério público ou a penitenciária pública. E aí a gente superar esse dilema é pensar o que a gente quer, né, para o nosso Estado. A sociedade geral que está nos assistindo agora, o que é que elas podem esperar do novo presidente? A gente espera, justamente, junto com a sociedade civil organizada, eu que sou representante de uma entidade da sociedade civil, trabalhar junto com o poder público na busca das soluções dos problemas de direitos humanos, que são problemas que afetam todos. Muitas vezes a gente acha que o movimento de direitos humanos está ligado à proteção única e exclusivamente de um determinado segmento ou de alguém que, quando não sou eu me incomodo. Então, a gente pensar as soluções que afetam os problemas de todo mundo. A gente sabe que o jovem negro de periferia precisa da atenção dos direitos humanos, a gente sabe que a mulher precisa, que a criança ou adolescente precisa, que o profissional de segurança pública precisa, porque é quem está exposto a todos esses equívocos, né, históricos de prioridade mesmo e de atenção aos direitos que são garantidos internacionalmente e que devem ser protegidos. Então, a gente pensar uma inversão dessa lógica que está matando os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, está condenando a gente ao medo, à insegurança, e pensar uma nova cultura, uma construção de uma cultura diferente, de paz emancipatória, que as pessoas tenham pleno acesso aos seus direitos e possam verdadeiramente cumprir seus deveres e contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor. Obrigada ao presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Esse foi o Tribuna Hoje em Entrevista.